Apesar de alguns detalhes sobre a história de Toy Story 5 terem sido revelados, ninguém tem certeza do que realmente vai acontecer na nova produção da Pixar. Mas você sabia que já existem muitas teorias sobre o filme circulando na internet? E podemos te garantir que muitas delas são bem sombrias. Buzz Lightyear maligno. Todos nós podemos ter certeza de que vários Buzz Lightyears irão aparecer em Toy Story 5, mas não sabemos bem se eles vão ser aliados ou inimigos dos brinquedos da Bonnie. É provável que eles não saibam que são brinquedos, assim como os Buzz do primeiro Toy Story. Nesse caso, eles podem acabar se tornando inimigos dos brinquedos principais, mesmo que não sejam maus. Mas e se um Buzz que faz parte desse exército de Buzz Lightyears for realmente mau, como um brinquedo em mau funcionamento, que só deseja destruir os outros brinquedos ou até mesmo fazer mal aos humanos? Isso começa a fazer sentido quando lembramos que Toy Story 5 vai focar muito na evolução tecnológica e na inteligência artificial, já que a vilã vai ser a Lily Pad, o novo tablet da Bonnie. Ou seja, esses novos Buzz Lightyears podem muito bem ser mais tecnológicos e funcionar com inteligência artificial como robôs. E como você com certeza já viu em vários filmes, os robôs da ficção adoram parar de funcionar direito e se tornar grandes vilões. Será que veremos isso acontecendo com Buzz Lightyear? Ainda não temos como confirmar isso, mas o que podemos te confirmar é que hoje vamos falar sobre todas as 9 teorias sombrias de Toy Story 5 que você precisa conhecer. O momento chegou! Bora curtir juntos mais um Team Vídeos! Retorno do Sid. Lembra do Sid, o vilão do primeiro Toy Story? Apesar de ser apenas uma criança, ele realmente conseguia transformar um filme sobre brinquedos em uma história de terror. O menino fazia crueldades com seus próprios brinquedos, transformando-os em aberrações. Imagine só se ele retornar no novo filme, agora como um adulto. Se isso acontecer, é possível que ele tenha se tornado mais cruel do que antes. O Sid do primeiro Toy Story podia ser malvado com seus brinquedos, mas ele não tinha como saber que os brinquedos tinham vida própria. O garoto era apenas alguém criativo. Porém, no final, os brinquedos que tinham sido vítimas de Sid revelaram que têm vida para ele e o deixaram extremamente assustado. Não sabemos bem o que aconteceu com o Sid depois disso, já que a sua única aparição após esse evento foi em Toy Story 3, em que ele aparece muito brevemente trabalhando como lixeiro. Será que Sid superou aquele trauma e passou a acreditar que aquilo tinha sido fruto de sua imaginação, ou ele cresceu sabendo que os brinquedos têm vida própria? Se for o segundo caso, faria todo sentido ver o Sid retornando como um adulto obcecado em provar que brinquedos têm vida. Brinquedos revelados. Desde o início da franquia, a regra principal dos brinquedos é esconder dos humanos que eles têm vida. Eles até quebraram essa regra quando se revelaram para o Sid no primeiro filme, mas foi uma única vez, e mais ninguém acreditaria nele. Nós nunca pensamos que um dia o segredo dos brinquedos seria revelado para o mundo todo, ao menos até agora. Essa teoria se tornou popular por conta de uma das imagens promocionais de Toy Story 5, em que Woody, Buzz e Jessie estão vendo os reflexos deles na tela da Lily Pad. Um detalhe é que uma luz verde está acesa no tablet, indicando que a Lily Pad está gravando os brinquedos. Será que essa vilã vai conseguir fazer o que nenhum outro conseguiu, que é revelar o grande segredo dos brinquedos? Isso faria com que a Lily Pad se tornasse a maior vilã de toda a franquia, e também faria com que a saga mudasse completamente a partir de Toy Story 5, passando a focar em mostrar como seria um mundo em que os humanos descobrem que os brinquedos têm vida. Dá pra imaginar que isso não seria nada bom para os brinquedos, que acabariam sendo perseguidos pelos humanos. Os próximos filmes se tornariam basicamente filmes de sobrevivência. Mas o que você adoraria ver acontecer em Toy Story 5? Comente aqui embaixo #brinquedos com a sua resposta para que a gente leia.
Woody falso. Uma das coisas que mais chamou a atenção com o teaser de Toy Story 5 foi o fato de o Woody estar presente na casa da Bonnie junto com o Buzz e todos os outros brinquedos. O que é muito estranho, porque o final de Toy Story 4 foi justamente sobre o Woody se despedindo de seus amigos e indo embora com a Beth para se tornar um brinquedo sem dono. Muitos começaram a acreditar que o novo filme irá ignorar a história de Toy Story 4, enquanto outros teorizam que o Woody vai retornar para ajudar seus amigos. Porém, existe outra possibilidade. E se esse Woody que aparece no teaser não for o mesmo Woody que acompanhamos nos últimos 4 filmes? Afinal, os brinquedos não são únicos. Existem vários modelos de todos eles. Já vimos centenas de Buzz Lightyears em Toy Story 2 e veremos ainda mais deles no 5º filme. Logo, o Woody de Toy Story 5 pode ser apenas um brinquedo idêntico em aparência ao antigo personagem principal da franquia, mas completamente diferente em personalidade. Não é difícil pensar que os pais da Bonnie o compraram após a Bonnie ter percebido que o Woody desapareceu. E essa é uma forma bem interessante de manter o Woody nesse filme e nos próximos, sem desfazer o final dele em Toy Story 4. Origem dos brinquedos. Outra coisa que finalmente poderia ser revelada é o verdadeiro motivo de os brinquedos terem vida. Desde o primeiro Toy Story, os brinquedos apenas aceitam que podem pensar, falar e tomar decisões, mesmo que eles não tenham cérebro ou qualquer coisa do tipo. Nós também aceitamos isso, porque são filmes de animação infantis, mas, mesmo assim, deve existir um motivo dentro do universo de Toy Story para isso acontecer. A gente apenas nunca descobriu qual motivo é esse, pelo menos por enquanto. Uma forma incrível de a Pixar surpreender o público e fazer esse filme se tornar algo bem diferente dos anteriores seria revelar esse segredo de uma vez por todas. Vimos em Toy Story 4 que o garfinho ganhou vida logo depois de ser feito pela Bonnie com lixo reciclável, mostrando que um brinquedo vai ganhar vida independentemente de sua origem. Mas o que realmente causa isso? Até dá pra dizer que é o amor que uma criança tem pelo brinquedo, mas parece que brinquedos construídos em fábricas já têm consciência desde sempre, muito antes de serem amados. Talvez simplesmente exista uma regra mágica de que todo objeto adquire consciência a partir do momento em que é considerado um brinquedo. Só que aí vem a questão: quem criou essa regra? Isso é muito específico para simplesmente ser uma lei que existe desde o início dos tempos. Sacrifício. Apesar de os filmes de Toy Story serem focados no público infantil, eles têm seus momentos pesados, em que coisas terríveis acontecem ou quase acontecem. A cena mais emocionante da franquia, com certeza, é aquela de Toy Story 3, em que os brinquedos quase caem dentro de um incinerador. Mas isso pode mudar caso Toy Story 5 queira superar o nível de emoção. A melhor forma de fazer isso é com o sacrifício de um personagem querido. Mas quem seria esse personagem? A verdade é que ninguém está realmente seguro, principalmente porque a gente viu que Toy Story não tem medo de se despedir de personagens importantes, visto que o Woody foi embora no 4º filme. E nós já explicamos que, apesar de parecer que ele retornará, é muito provável que o Woody de Toy Story 5 seja outro boneco. Sendo assim, qualquer personagem pode acabar se sacrificando para ajudar os outros a derrotarem a Lily Pad no final. Mas tem um que tem mais razões para fazer esse sacrifício: o Buzz Lightyear. Ele é um herói do espaço e, mesmo após ter descoberto que é um brinquedo, continuou sendo alguém altruísta e que faz de tudo para ajudar os amigos. Além disso, ele foi o personagem principal junto do Woody nos últimos 4 filmes. E, como o Woody original se foi, o próximo passo parece ser o Buzz Lightyear também ter seu final. Um final em que ele se sacrifica e prova a todos que, apesar de ser um brinquedo, ele também é um herói de verdade. Sabe que seria incrível você se inscrever agora mesmo e receber todos os nossos vídeos direto no YouTube? Segredo dos adultos. Toy Story 5 tem a oportunidade de trazer revelações incríveis que vão chocar tanto os fãs antigos quanto os novos fãs que vão começar a assistir a franquia a partir do 5º filme. E temos uma ideia de qual pode ser uma dessas revelações, com base em um detalhe lá de Toy Story 3 que poucos notaram. Na creche Sunnyside, há várias câmeras que gravam os brinquedos mesmo enquanto eles estão se movendo. Não tem como os brinquedos saberem quando os seguranças estão checando as câmeras,
filmes, então é praticamente impossível que todos os seguranças nunca tenham visto os brinquedos se moverem através das gravações. Sendo assim, como o segredo dos brinquedos ainda não foi revelado, a resposta pode ser revelada em Toy Story 5. E essa resposta provavelmente é simples. Na verdade, os adultos sempre souberam que os brinquedos são seres vivos. Isso mudaria tudo o que nós pensávamos sobre os brinquedos, mas faz muito sentido que isso seja um segredo apenas para as crianças. Afinal, são os adultos que constroem os brinquedos, e seria impossível para os bonecos se manterem disfarçados em lugares que têm câmeras, por exemplo. Porém, crianças raramente têm acesso a gravações de câmeras, enquanto os adultos têm. E quando veem algum brinquedo andando por aí pelas gravações, eles simplesmente aceitam e permanecem em silêncio. Final ruim. Ao assistir a um filme da Pixar, nós sempre imaginamos que o final será bom. Mas e se Toy Story 5 for totalmente pelo caminho oposto? Os brinquedos vão estar em um confronto muito mais ameaçador do que antes, já que o inimigo deles agora é um tablet e a própria evolução da tecnologia. Se a Pixar seguir o caminho mais clássico, o longa terminará com os brinquedos conseguindo receber a atenção da Bonnie. Mas a verdade é que poucas crianças realmente se divertem com brinquedos hoje em dia. Então o final mais realista seria a Bonnie os abandonando permanentemente para ficar brincando com a Lily Pad durante todo o seu tempo livre. Esse final mais realista deixaria muita gente bem triste, e alguns até ficariam decepcionados, mas também seria muito inovador. Uma forma de a Pixar fazer isso de um jeito menos deprimente é mostrar os brinquedos aprendendo a aceitar que o tempo deles passou. Ainda seria um final triste, mas um pouco menos pesado do que a última cena ser os brinquedos chorando enquanto são abandonados pela Bonnie. Doença. Agora, algo ainda mais triste e pesado que pode ser abordado no filme é a ideia de a Bonnie ficar muito doente, a ponto de ter que ser internada em um hospital. Os outros filmes já mostraram os brinquedos aprendendo a lidar com fases da vida, como o amadurecimento de seus donos. Mas e quanto ao medo de sua dona simplesmente perder a vida? Isso faria com que Toy Story 5 se tornasse aquele tipo de filme que faz qualquer um chorar, e combinaria perfeitamente com o estilo de contar histórias emocionantes que a franquia foi desenvolvendo com o passar dos filmes. A gente preparou 2 vídeos que você vai adorar. Escolhe um e continua se divertindo aqui com o Team Vídeos.